Olá, meu nome é Maurício Ballarini, e trabalho aqui na Abend. Já são mais de 10 anos trabalhando aqui, atualmente como gerente de certificação, responsável pela operacionalização dos nossos esquemas de certificação, né? E minha missão hoje aqui é falar um pouquinho para vocês sobre avaliação da conformidade, sobre o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, como é que funciona isso, né? Passar um panorama geral para vocês entenderem como é que essas questões estão, de certa forma, estabelecidas aí, né, no mercado. Falar um pouquinho mais também sobre a norma, né, que está por trás, né, do que a gente faz aqui como certificação de pessoas, né, que é a norma ISO 17024. Falar um pouquinho também da relação que a gente tem com o Comitê Internacional de Ensaios Não Destrutivos, né, o ICNDT, né, para falar um pouquinho sobre as questões que envolvem, né, o comitê e a gente aqui da Abend. Então, vamos começar, acho que retomando um pouco do conceito do que a gente faz, né, a certificação de pessoas, que é uma avaliação da conformidade, né? Acho que esse é o nosso tema aqui, né? Bom, a avaliação da conformidade nada mais é do que garantir, né, por meio de um processo estabelecido, por meio de uma avaliação, que um determinado produto, um serviço ou a própria pessoa, né, atenda, né? A gente garante que isso está atendendo, né, que essa pessoa, que esse serviço, que esse produto, enfim, atende a determinados requisitos, né, determinadas regras, determinados padrões, né? E para tudo isso existe um processo, mas a avaliação da conformidade nada mais é do que exatamente esse cumprimento, essa garantia de que o processo dá para a gente que aquilo que está saindo no final está atendendo, né, a entrega que a gente tem no final está atendendo a determinados requisitos. Certificação de pessoas é uma forma de avaliação da conformidade, certificação de produtos é uma forma de avaliação da conformidade, certificação de sistema de gestão, certificação de organismo de inspeção, enfim. A gente tem hoje no Brasil diversos organismos de avaliação da conformidade, são os OACs, né? Como é uma sigla estabelecida, né? São organismos de avaliação da conformidade. E existe um sistema por trás disso também, né? O Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Existe, na verdade, quando a gente fala de avaliação da conformidade, a gente tem um sistema mesmo, né, construído para abarcar esse assunto nacionalmente, né? Quer dizer, a gente tem um CIMETRO, né? Quer dizer, que é o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização, Qualidade, e a parte de avaliação da conformidade está inserida no CIMETRO, né? Que é um sistema nacional que cuida basicamente das grandes diretrizes que envolvem essas áreas, né? Metrologia, normalização, qualidade, avaliação da conformidade. E aí, para tocar mais ou menos, né, para conduzir esse sistema, a gente tem um CONMETRO, né, que é o Conselho Nacional, né, que fala sobre metrologia, normalização, qualidade. São um conjunto de pessoas ali que vão tocar, né, definir essas diretrizes, essas grandes políticas envolvendo esses temas. E, por exemplo, o órgão executivo para essas políticas, para essas diretrizes, é o Inmetro, né, que todos vocês conhecem. Então, o Inmetro está relacionado ao CONMETRO, que está dentro do CIMETRO. Tem todo tem todo um encadeamento, né, de pessoas, de ideias, né, de conceitos. E, por exemplo, chega no Inmetro, que é o órgão executivo, né, e a gente tem o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, que é um subsistema, né, dentro aí, criado pelo CONMETRO, que aí é específico para tocar aí, para conduzir as discussões referentes à avaliação da conformidade, né? E aí a gente tem o Inmetro. E aí, fazendo parte do Inmetro, por exemplo, o Instituto Nacional de Metrologia, né, Tecnologia, Qualidade Industrial, a gente tem a CEGEC, né, que é a Coordenação Geral de Acreditação, que é aí onde acontece a acreditação dos OACs, né, dos organismos de avaliação da conformidade.
Um desses organismos, por exemplo, é o organismo certificador de pessoas. Então, o organismo certificador de pessoas é um OPC, certo? Ele é um OC, é um organismo de avaliação da conformidade. Quem faz a acreditação do OPC é a CEGEC, que pertence ao Inmetro, que é o órgão executivo de toda a parte relacionada à metrologia, normalização, qualidade e avaliação da conformidade. Então, a CEGEC é quem define as regras para acreditar os organismos de avaliação da conformidade. Tudo isso faz parte desse sistema, né, desse sistema brasileiro, o SBAC, Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. É uma série de siglas dos termos, mas é interessante que vocês percebam, né, que existe uma organização disso tudo, né, quer dizer, que nasce lá no CIMETRO, no CONMETRO, e vai descendo, tem um órgão, tem atribuições específicas, né? Então, o que cabe à CEGEC, o que cabe aos OACs, né, fazer os seus processos, o que cabe, por exemplo, ao SBAC, ao CONMETRO, que é o conselho que define as grandes diretrizes, enfim, existe uma organização nisso tudo, né? Existe uma sistemática, né? Existem pessoas trabalhando para que todo esse processo aconteça da melhor forma possível, né? E a gente aqui da Bend, a gente está inserido ali digamos assim, no final desse encadeamento, que fazer a certificação de pessoas, por exemplo, né? E somos acreditados para isso, né? Somos acreditados pela CEDEC, né? Que é a coordenação geral que está lá vinculada ao Inmetro. Então, só para mostrar um pouquinho para vocês como é que isso tudo está organizado, né? Dentro do país, né? Dentro do mercado, né? A forma como a gente funciona. Falando um pouquinho sobre a acreditação, existe uma série de normas, né? De diretrizes, de regras aí, de maneira geral, né? Que são estabelecidas pela CEGEC, que são estabelecidas pelo Inmetro, mas existe também a norma que rege, né, a forma como os organismos certificadores de pessoas têm que executar os seus processos, né? A norma ISO, que eu comentei logo há pouco, que eu comentei, é a norma ISO 17024. Uma norma internacional, uma norma traduzida aqui no país, então é uma BNT também, que fala sobre o que a gente tem que fazer, né, para fazer um processo de certificação de pessoas que seja acreditável, né? Então, a norma ela traz uma série de requisitos. Traz, por exemplo, requisitos relacionados à imparcialidade, a forma como a gente gerencia os conflitos de interesse, né? Traz, por exemplo, uma série de requisitos relacionados a um sistema de gestão, por exemplo. O organismo que vai fazer a certificação de pessoas precisa ter um sistema de gestão maduro, estabelecido, funcionando. Então, itens como realização de auditorias internas, reuniões de análise crítica, como a gente faz os registros, como a gente guarda esses registros, a parte de procedimentos, de documentação, tudo isso faz parte de um sistema de gestão, né? Como é que a gente atende o cliente, reclamações, apelações, e tudo isso está lá definido na norma, né? E além disso tudo também tem as regras específicas do conteúdo, né? Quer dizer, qual é o esquema de certificação que a gente que a gente vai fazer, né? Que a gente vai certificar. Então essa é a definição que tá lá na norma, quer dizer, o esquema de certificação. Então tem que ter lá qual é o perfil dessa certificação, né? Quer dizer, então, por exemplo, se a gente falar do profissional em acesso por corda, então tem que ter o esquema de certificação do acesso por corda. Qual é o perfil do profissional de acesso por corda? Quais são as competências, né? Quais são os conhecimentos que ele tem que ter? Quais são os pré-requisitos? Ele tem que ter experiência, ele tem que ter algum nível de escolaridade, ele tem que ter alguma aptidão física. Tudo isso tem que estar lá estabelecido no esquema de certificação.
a 17024, ela exige que isso esteja definido, né? Quer dizer, que tipo de exames, que tipo de avaliação, qual o processo avaliativo? Vai fazer exame teórico, prático, como é que não é? Qual o critério de aprovação? Qual é qual a vigência, né? Por quanto tempo ele consegue a certificação? E aí, vale por quanto tempo? 3 anos? 5 anos? E aí a gente tem diferenças, né? Cada esquema de certificação, ele é elaborado, ele é desenvolvido. Então, essas regras são específicas para cada situação. O profissional de acesso por corda, a certificação do acesso por corda, tem uma série de regras. A certificação, por exemplo, do inspetor de END tem uma série de outras regras, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, essas regras são definidas em normas. Então, por exemplo, onde é que está o esquema de certificação de END? Está lá na norma ISO 9712. Né? É lá na norma ISO 9712 que está lá as definições desse esquema de certificação. É uma norma internacional, então está lá qual é o perfil, né? O nível 1, nível 2, nível 3, o que cabe a cada um desses níveis, né? Dentro da certificação, quais são os requisitos, né? A experiência, os treinamentos, né? A maioria desses esquemas de certificação exige lá, alguns deles têm um pré-requisito de escolaridade, ensino médio, ensino técnico, superior, enfim. E além da parte de escolaridade, a maioria desses esquemas tem também uma definição de treinamento, uma carga horária específica, e ainda mais, qual o conteúdo desse treinamento. Tudo isso é um padrão, é isso exatamente que garante a conformidade ao processo, né? Se você tem as regras bem definidas, né, você tem condições de fazer um processo adequado e ao final vai sair lá, né, a pessoa certificada de acordo com essas regras. Né? Eu brinco assim, é muito parecido com certificação de produto, né, que talvez a gente tenha mais proximidade, né? É lógico que a gente está falando de pessoas, né? Tem as suas características, né? Mas certificação de produtos, quer dizer, se você define exatamente como tem que sair como tem que ser produzido um parafuso, qual é o tamanho, qual é o tipo de rosca, qual é o material, se você tem então você vai produzir isso, né? E ao final esse parafuso tem que estar de acordo com aquilo que você produziu. Ali eu vou avaliar se está ok, então está ok, está conforme, né? Em outras palavras, é um processo parecido, mas com suas especificidades, mas ao final do processo passou por toda a avaliação, com todos os requisitos, né? Demonstrou, evidenciou todos os pré-requisitos, fez os exames teóricos, práticos, são definidos, né? Estão ali definidos nesse padrão, nesse esquema de certificação, que a maioria das vezes está lá apresentado como norma, né? Passou por tudo isso, tem lá o seu certificado, existe a emissão do certificado de conformidade, é o certificado da certificação de pessoas, é o que o profissional recebe ao final do processo, né, se ele conseguiu passar por todos os exames, né, que conseguiu demonstrar aproveitamento em todos os exames. Bom, esse é o processo de avaliação, né? O processo de avaliação da conformidade, a certificação de pessoas, é o que a gente faz aqui, somos acreditados pelo Inmetro, existe um sistema, né, isso não vem do nada, né? Existe um sistema por trás disso tudo, né? Então, tem lá o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, na verdade é um subsistema, né, que está relacionado aí a grandes políticas nacionais, né, de metrologia, de normalização, de qualidade, de avaliação da conformidade. Então tem toda essa organização. E aí a gente tem aqui, ao final, a emissão do certificado com base na ISO 17024, né? É uma norma internacional, traduzida, né? A gente tem aqui no país, traduzida a norma BNT. E aí a gente tem essa acreditação e falar um pouquinho sobre o ICNDT, aproveitar essa relação, né, com a acreditação. Além dessa acreditação que a gente tem aqui com a CEGEC, né, há muitos anos, a gente
gente tem uma relação muito próxima, né, as associações internacionais, né, a ABEND, a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos de Inspeção. Então, a gente tem um histórico em ensaios não destrutivos, a gente tem uma relação internacional muito boa, a gente tem uma atuação internacional muito expressiva e durante muitos anos a gente tem conversado com os parceiros internacionais e lá atrás a gente se aproximou do ICNDT, né, que é o Comitê Internacional de Ensaios Não Destrutivos, que é o principal, digamos assim, principal organismo no mundo, né, quando se trata de END. E junto com eles, né, junto com alguns outros países, a gente assinou, né, a gente concordou, né, enfim, a gente firmou um compromisso, né, que fazer o nosso processo de acordo com as normas internacionais, de acordo com a 17024, de acordo com a ISO 9712, para a END, né? Então a gente firmou esse compromisso. Esse é o MRA, né, que a gente tanto fala por aqui, né, é um acordo multilateral, né, um acordo de reconhecimento multilateral, MRA, e muitos outros países assinaram esse acordo. Esse acordo tem duas vertentes, né? Primeiro você coloca ali quais são suas intenções, qual é a sua visão, né? Então você firma esse compromisso. E aí os países que firmaram esse compromisso estão lá listados, o que eles eles têm uma lista, né? O ICNT tem uma lista lá que eles chamam de Schedule 1, né? Schedule 1, que tem lá todos esses países, tem dezenas ali, que firmaram esse compromisso. Não, estamos de acordo, temos intenção, tal. E uma outra vertente são aqueles países que já estão maduros, que já avançaram nesse processo e que se submeteram a uma avaliação de pares, né? Quer dizer, uma avaliação que, por exemplo, vem aqui e olha o nosso processo, avalia o nosso processo e para justamente verificar se a gente está de acordo com 17024, se a gente cumpre todos os requisitos da 9712. É praticamente uma auditoria. Eles vêm aqui, fazem essa avaliação e ao final, se a gente está tudo de acordo, se a gente conseguiu demonstrar toda essa conformidade, né, ao final a gente tem esse reconhecimento e a gente está lá no Schedule 2, né, no Schedule 2, na segunda lista, que são os países que passaram por esse processo, que passaram por uma avaliação. Vejam bem, a 9712 é uma norma internacional. Então, ela é possível de ser harmonizada. É possível demonstrar se os outros países seguem ou não, porque a norma é a mesma. E esses países que demonstraram, né, que passaram por esse processo, estão lá no Schedule 2. Esse Schedule 2 permite que a certificação desses países sejam reconhecidas, né? Então, é sobre isso que a gente fala quando temos o reconhecimento internacional. Quer dizer, para aqueles países que estão lá no Schedule 2, e a gente está lá, né, a BEND está lá, no Schedule 2, existe essa possibilidade de harmonização, de reconhecimento, né? Então está lá a Alemanha, tem lá outros países, o BIND, tem lá uma série tem assim, muito menos países do que no Schedule 1, né? Ali deve ter 10, 12 associações, entidades que passaram por esse processo avaliativo. E são esses países que têm essa possibilidade, né, de reconhecimento, né, da sua certificação. Ainda um pouquinho mais sobre a 17024, né, e para a gente, para deixar claro, né, é uma avaliação, a ISO, né, 1724, ela preconiza lá uma série de regras, e talvez a principal, né, hoje em dia, né, a maior preocupação é o item que diz respeito à imparcialidade, né, a como a gente gerencia o conflito de interesses e de que forma a gente faz isso e tudo mais. Vejam bem, é exatamente esse item que vai caracterizar o que de fato a 17024 pede, né, praticamente, né, que é uma avaliação imparcial, né, é uma avaliação independente. É o que a gente chama de avaliação de terceira parte, né? Quer dizer, não é o próprio empregador que faz uma avaliação nos seus funcionários, né? Que essa, por exemplo, seria uma certificação de primeira parte.
ele não contrata lá do seu fornecedor, né, que seria uma segunda parte, é uma avaliação independente, né, exatamente o que a BEND faz, o que os organismos de certificação de pessoas fazem, é imparcial, independe da relação comercial lá entre o empregador e seu fornecedor, né, e com base na própria 17.10.24, né. Então todos os nossos processos têm estão construídos, né, todo o nosso desenvolvimento, né, todos os nossos procedimentos, toda a nossa documentação, está tudo construída com base em todo esse encadeamento, né, toda essa lógica, né, com todo esse raciocínio, né, e é lógico, né, de forma clara, né, de forma a atender, evidenciar concretamente, né, que a gente cumpre os requisitos. Isso tem, para a gente, isso dá uma garantia de que, para a gente internamente, que a gente está rodando, né, de forma bastante satisfatória e garante ao cliente, ao consumidor. Acho que esse é o principal ponto, né? Para que serve a avaliação da conformidade, a acreditação? Para você garantir, para você passar a segurança de que o teu processo está ok, está feito com qualidade. Né? Passar a segurança para quem? Para o consumidor, para aquele que está consumindo, para aquele que está, para o cliente. Né? Essa é a finalidade, de certa forma, da própria avaliação da conformidade. Né? Garantir, né, de que o processo está sendo bem conduzido e que atende aos requisitos. E todo nosso funcionamento com base em garantir ao consumidor essa qualidade. Né? Por exemplo, quando a gente tem as nossas regras referentes aos treinamentos. Né? São pouquíssimos treinamentos que a BEND dá, né? Os treinamentos voltados à certificação. Né? Aqueles que são preconizados nas normas, com carga horária definida, conhecimento e tudo mais. Pouquíssimo o que a BEND dá, a gente, na maioria, e às vezes o próprio esquema de certificação, né? A própria norma, ela já define que esse treinamento tem que ser ministrado por um provedor externo, né? Por um outro provedor, e que esse provedor tem que ser reconhecido, né? Mas isso a BEND já vem aplicando há muito tempo, né? A própria 9712 exigia isso e a gente fez todo um trabalho, definiu uma série de requisitos justamente, novamente, para garantir ao cliente, ao consumidor, que o trabalho é feito com seriedade, com qualidade. Né? A gente tem uma série de requisitos. Então, se o treinamento é feito por um provedor, então tem que ter... Bom, como é que é esse provedor? Esse provedor tem condições de dar esse treinamento, ele segue a carga horária que está ali definida, ele segue os grupos, né, de conhecimento, os conteúdos, o currículo que está ali definido, tem instrutores competentes, habilitados, né, tem rastreabilidade em todo o seu processo, tem um sistema de gestão minimamente desenvolvido ali para garantir, né, todo o processo, né, se o cliente reclamasse, né, os registros, né, está guardado lá a ficha do aluno, se ele, sei lá, de repente pedir lá uma segunda via de um certificado, alguma coisa assim, tem que ter tudo estabelecido, justamente porque a gente preza, né, pelo cumprimento, né, de certa forma, pela qualidade, né, de todos os processos. Esse é basicamente o eixo, né, que a gente fala aqui de avaliação da conformidade, né, da nossa relação com o ICMBT, né, a gente como organismo certificador de pessoas, a gente está inserido nisso tudo, né, e a gente tem regras para cumprir, a gente define algumas regras, né, isso faz parte de todo esse sistema. Bom, fiz um breve resumo, né, desse esqueleto aí, mais ou menos, né, um breve relato de como tudo isso está, de certa forma, organizado, né, tem vários detalhes, né, cada organismo, né, cada órgão desses aí que eu citei tem lá suas atribuições, suas especificidades, mas de forma geral, eu acho que eu consegui passar aí fazer um relato de como está organizado toda essa questão aí. Espero que tenha sido suficiente para vocês. Se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, eu fico à disposição, a gente pode conversar e esclarecer mais aí os assuntos, tá bom? Muito obrigado.